Tiago, explica pra gente o que é o projeto que a gente vai começar. Vocês são engraçadíssimos. Vocês é uma comédia. Amo vocês. Beijos. E o tema, Thiago? Isso é ridículo demais, né? Nós ficamos de conversar já tem um tempo já sobre os padrões, né, estéticos e como que eles afetam no nosso corpo e como é possível quebrar e se é possível quebrar, né, esses padrões. A ideia é que cada um fale um pouquinho sobre o que conseguiu pensar ou o que não conseguiu e que a gente consiga se desconstruir de alguma maneira de acordo com o pensamento sobre esses padrões, assim, que todo mundo é sujeito, né, na sociedade e que a gente reproduz até em determinado nível, assim, sempre. Eu vou ficar de olho no tempo aqui para a gente não extrapolar um determinado horário. E vocês podem ir falando, quem quiser começar. Eu pensei um pouquinho, né, sobre, e eu acho que é muito interessante que a gente comece pensando de onde vem, sabe, o que determina os padrões, porque apesar da gente saber que tem fatores culturais e regionais, né, que vão determinar os padrões estéticos ali, mas de onde vem, sabe, o que determina esse padrão? Pelo que eu penso, eu acho que é interessante vocês coloquem no meio isso. Como tudo na sociedade que a gente vive, né, numa sociedade capitalista, eu creio que o padrão ele é determinado pelo capital, e no caso, pela a sociedade dominante naquela sociedade. Então, eu creio que daí que vem essa determinação, né, qual é o padrão a ser seguido. Na verdade, eu concordo. Eu acho que realmente vem de os padrões, o que a gente chama de padrões vem de algum lugar, né? E um lugar privilegiado de dominação, né? Tem a ver muito com a nossa forma de relacionar. E essa relação de dominação, né? Que eu acho que eu já tinha até comentado antes, que é um tipo de relação que torna as outras pessoas objetos, né? A gente tem uma história com isso, eu acho, tipo, na sociedade é histórico esse tipo de relação, né? Tratar as pessoas como objetos ou com menos importância. E é uma coisa que a gente reproduz muito na nossa vida mesmo. Tipo, é difícil até eu sair de onde eu tô, assim, para conseguir perceber a dificuldade de uma pessoa que está na cadeira de rodas de andar no mesmo passeio que eu, sabe? A gente não caminha olhando para isso ou pensando sobre isso. A gente tem esse tipo de relação com vários momentos ou várias pessoas, várias coisas na nossa vida. E é bem interessante falar dessa questão de que o padrão estético de beleza ele é vendido. Porque, por exemplo, tem um exemplo que o meu professor de literatura ano passado ele falou que no livro, às vezes fala assim, e entrou na sala uma mulher bonita. E aí, uma criança na África lê o livro e pensa numa mulher bonita do jeito para ele. Ou seja, uma mulher negra, com os cabelos crespos e tudo mais. Pensa do jeito que ele conhece. Aí, uma criança no Brasil pensa de outra maneira. Uma criança no México pensa de outra maneira. Só que quando você coloca num filme, você vai fazer uma adaptação desse livro, e aí essa mulher bonita entra dentro da sala, você falou que aquilo ali é que é o bonito. E aquilo ali passa a ser vendido como o bonito. E aí isso quebra, porque a gente não consegue mais saber o que é o belo. Porque belo é uma questão muito que depende de pessoa para pessoa. E quando ele passa a ser vendido e pressionado em cima da gente, a gente não sabe dizer. A gente, por exemplo, a gente acha uma Barbie bonita porque a gente está acostumado. Não é porque a gente acha ela bonita. É porque simplesmente eles fazem desde pequena no caso, que aquele tipo de mulher é bonita. Cintura pequena, cabelo loiro, olho azul, olho claro. E
aquilo é realmente belo para mim como pessoa? Eu acho que é bem um ponto, assim, até onde eu acho por mim e até onde eu acho porque é o imposto, sabe? Uhum. E aí isso é uma coisa pra gente trazer pra gente. Até onde isso que eu estou me expressando, porque eu acredito que quando a gente está falando de padrão estético, a gente está falando de corpo, né? E também de vestimento e tal. Então, acho que, tipo assim, até onde o que eu estou colocando como o que eu acho que é bonito para mim, por isso eu me visto, né? Até onde sou eu e até onde é repetição, sabe? Eu acho que esse é um processo muito, muito profundo que a gente tem não vou falar combate, mas tipo assim, de se olhar mesmo e se entender, porque muitas vezes a gente só repete sem saber. Eu tenho um exemplo disso por mim, assim, porque eu passei por esse processo, principalmente estético, psicológico, que chegou nesse ponto, assim. Então, é um ponto muito importante, assim, que eu acho que a gente tem que como que fala na cabeça? Refletir. Refletir. Eu basicamente me encaixo nos padrões. Vamos começar por aí. Que é. E foi isso sempre foi uma coisa que, sabe, bateu muito de frente comigo, porque eu lembro que uma vez eu chorei, a gente estava conversando numa roda de amigas, e eu chorei, e aí eu falei, gente, eu não aguento ser bonita. Eu sofro muito de ser bonita. Mas é porque eu juro por Deus que eu não aguentava, desde pequena, as pessoas virarem para mim e falarem, nossa, mas que olho lindo. Porque eu sentia que as pessoas nunca olhavam para mim, sabe? Enquanto eu fosse bonita, não importava mais nada que eu fizesse, porque ninguém nunca ia olhar para além de mim, entendeu? Era só a minha aparência que importava. Então, com a minha aparência, eu poderia ir para qualquer lugar, fazer o que eu quisesse fazer, e foda-se, entendeu? Tipo, o povo não ia ligar. E isso me deixava tão, sabe, angustiada, triste, que eu me desconectei do feminino, entendeu? Aí eu sempre busquei mais um lado moleca, um lado de mais masculino de se vestir mesmo, para tentar me apresentar de uma maneira, nós somos iguais, eu quero que você me veja por quem eu sou, porque normalmente homem não tem isso, né? Homem se vê de igual para igual, um troço tipo assim. E aí eu queria meio que me apresentar como homem para as pessoas me verem. E foi, tipo, um processo psicológico, tipo, uns 2, 3 anos atrás, que eu percebi que eu tava com muita vontade de me vestir bonita, sabe? Do jeito que eu me acho bonita, mais feminina, isso e aquilo. Só que eu não aguentava as pessoas me olhando. Porque Rafa, eu, uma sabe? pergunta. Hum, Isso sempre te incomodou? Essa o coisa quê? das pessoas te falar, confirmarem que você respondia ao padrão e te falar, nossa, como você é bonita, mas isso sempre foi algo que você recebeu como incômodo? Não, na realidade, eu não. Quando eu era pequena, as pessoas. Tipo assim, como eu era filha de professora, eu meio que era deixada de lado, entendeu? E então eu sempre me via como de fora, sabe? Tipo, de fora do grupo, isso, aquilo. E aí eu não sabia que as pessoas me achavam bonita, ou que eu era, ou que alguma coisa assim, porque sempre me deixavam de fora e tal, isso, aquilo, outro. E aí eu me lembro quando eu tava, acho que, sei lá, no terceiro ou quarto ano, que eu ganhei um concurso de beleza na escola, que era e eu fiquei assim, por que eles fizeram isso comigo? Por que eles fizeram essa brincadeira comigo de me fazer ganhar? E aí, no quinto ano, um menino pediu pra ficar comigo. E eu fiquei tipo, por quê? E ele ficou, porque você é bonita. E eu fiquei assim, eu sou bonita? Quê? Porque as pessoas nunca, sabe, se apresentaram pra mim como se me vissem daquele jeito. E aí, quando eu fui perceber que elas me viam daquele jeito, só por aquilo, que eu fiquei assim, quê? E aí eu comecei, sabe, a meio que me fechar. Também teve uma desilusão amorosa no meio do caminho, mas não estou. Não é o papo de hoje. E a verdade é que, tipo, a gente sempre quer ser reconhecido por coisas que vão além dos padrões, eu acho. Assim, em todo mundo. Né? E isso, tipo, a gente pensou muito sobre qual tema fazer e a gente tem interesse sobre vários assuntos, mas acaba que o padrão, ele alcança todos, assim. Inclusive nessa vibe que a gente está agora de tentar olhar
para outras coisas que são além das nossas questões, né, das nossas próprias questões, olhar para outras pessoas, quais que são as coisas que elas passam, né? E assim, eu sei que em partes eu também estou dentro de alguns padrões, né? Você é linda, a gente já sabe. Que dentro da sociedade. Não exatamente isso, mas tipo assim, que dentro da sociedade é tido como uma coisa boa, que na verdade é histórico, né? Isso não tem nada a ver com ser realmente bom, né? Mas eu já não encaixo em outros padrões, se a gente for pensar exatamente onde eu tô, né? Eu não sou o padrão de mulher negra bonita, porque eu não sou gostosa, eu sou só magra, né? Aí já foge um pouco. Mas eu entendo o lugar privilegiado que eu tenho, sabe? Com relação a essas coisas dos padrões. Inclusive sobre essa coisa que a gente estava falando agora de reconhecimento. Porque eu sempre consegui, não exatamente sempre, né? Mas de um tempo para cá, que eu tô mais velha, talvez aparentando, né? Tá mais velha. Porque eu já não gostava muito de aparentar ser muito jovem. E todo mundo pegava nisso. E eu, desde muito nova, fazia um monte de coisa. E as pessoas falavam, não, mas você não tem idade para fazer isso. Ou você não pode fazer isso, você é nova. Mas, de um tempo para cá, eu tenho sido reconhecida pelo o que eu tenho vontade de ser reconhecida. Que é mais pelo trabalho, pelo que eu faço, pela minha forma de pensar, pela minha forma de falar, que não tem a ver com um reconhecimento padrão estético, sabe? E eu acredito que isso, de alguma forma, é um privilégio também. E que é o momento de eu mesma pensar sobre quais que são esses padrões que eu reproduzo, mesmo sem querer, né? Através da minha fala ou da minha forma de pensar. Eu sei que ultimamente eu estou tipo, tendo contato com outros mundos, outras energias, principalmente com os índios, né? Eu estou vendo muita coisa sobre a cultura deles e observando e tentando entender, né, essa relação também com as pessoas com deficiência, de olhar para eles e tentar entender sobre o que é isso, né? O que é estar nesse lugar, que é uma coisa que a gente só consegue entender se a gente para e tenta se colocar meio que no lugar dessa outra pessoa. Eu acho que, tipo, nós mulheres sofremos por uma concepção do gênero, assim, né? A gente tem visto essa coisa da mulher como objeto. Acho que tem relação com o que você fala também, Rafa, de você responder esse padrão estético de bonita e aí você vai ser isso, sabe? É uma tipo de relação, né, de uma comunidade com você que vai te colocar no lugar de objeto, assim. E você não vai ter, talvez, espaço em algum outro lugar. E isso tudo vem de uma conquista sua, que aconteceu na sua vida, que você passou a entender isso e que não tinha problema também responder esse padrão e ser outras coisas, que é o que você é, né? E, tipo, é isso. Mas, não, praticamente vocês falaram tudo mesmo. E eu falo em questão assim, de padrões, quando as pessoas veem mais televisão, eu acho que assim, quando eu era mais novo, realmente tinha essa coisa, como fala? Aquela coisa feita, né? Que é a coisa pronta, tipo assim, ó, é aquela loura, magra, aquela que é a bonita, né? Igual a história da Rafaela estava contando. Na minha infância, tipo assim, aquele ali era a pessoa bonita, né? Mas então, tipo assim, cada um tem um olhar diferente, cada um tem uma coisa diferente, tem uma beleza diferente, né? E a gente não pode olhar só a beleza física também, a gente tem que ver dentro das pessoas também, né? Porque só a beleza física não faz uma pessoa, né? Então, a questão de beleza, essas coisas, é mais isso. E a questão, assim, de você falar também
das pessoas de cadeira de roda, né? As pessoas que a gente tinha comentado também de como que as pessoas conseguiam ler comentários, né? Uhum. No Instagram, assim. Aí, com o passar do tempo, a gente vai tentando se colocar no lugar delas, né? Porque são coisas que muita gente não coloca no lugar dela. Aí sim que aí a gente vai passar a ver, né, essa situação delas. Uhum. Certo? Porque, assim, é muito difícil o que eles passam. Tipo assim, a gente falando é até pouco, né? É muito pouco do que eles passam, no que eles estão passando. Nem tem como da gente falar, sentir o que eles estão passando para nós, né? Então, tipo assim, mas é realmente a gente se colocar no lugar do outro. É verdade. É uma necessidade social, cultural. Nós aprendemos a fazer isso, assim, com todas as situações e com todo mundo. Não interessa Sim. o que seja. Eu acho que porque igual a gente conversando sobre isso já é um processo de desconstrução, né? E muitas vezes quando a gente tem que entender o que é e começar. Eu sempre acredito que toda mudança ela vai um clichêzão, mas é real. Tipo assim, ele sempre vai começar de dentro para fora. Então primeiro a gente identifica o problema ou a situação, tenta olhar isso consigo. E eu acho que depois que a gente, né, tenta mudar externamente. Eu lembro muito de uma. Eu já estava aqui em Natal quando isso aconteceu. E foi um momento. E depois disso, assim, eu comecei a identificar mais, porque como é um padrão estabelecido não pela gente, mas pela uma sociedade, e isso é muito enraizado, né, em várias formas na cultura, no que a gente consome, então a gente muitas vezes não percebe. E aí teve uma vez que eu estava na praia com uma amiga e com um amigo meu, e a gente estava na areia e tal, e aí, tipo, a gente tava, tipo, embaixo, em cima tem uns quiosques, uma escada, e aí desceu um cara, assim, da escada, e ele era, tipo, assim, branco, fortão, não sei o quê. Fortão não, mas, tipo, forte e tal. E ele desceu, aí, tipo, eu e um amigo meu, quando ele passou, a gente, tipo assim, nossa, que bonito. Aí essa minha amiga virou e falou, tipo assim, é bonito ou ele é só padrão? Tipo assim, é bonito ou ele é só branco, musculoso e alto? E aí, eu parei, assim, pra pensar, eu falei, gente, não, ele realmente é só branco, musculoso e alto, sabe? A gente tá tão enraizado nessas coisas. E depois disso, eu já me caí, né? Eu já caí na situação várias vezes. De eu bater o olho na pessoa e falar, nossa, e depois eu pensar, realmente é eu que eu realmente vejo uma beleza que me atrai ali, ou eu só vejo a beleza que confere com o padrão? E muitas vezes é isso, sabe? Então acho que esse é um exercício muito legal pra gente fazer, porque a gente tem que identificar na gente, sabe? A gente reproduzindo isso. Sim. É muito doido quando você para pra pensar nisso, porque, por exemplo, é um pouco, por exemplo, falam de asiático, né? Que aí, ai, asiático é tudo igual. Aí depois fazem aquela piada, ah, garota de classe média também. Que aí mostra a garota com o cabelo platinado, shortinho e a luz. Gente, é tudo igual. Ou aqueles caras de cabelinho ondulado, mas que, tipo, sabe, faz muito sucesso. E é sempre a mesma coisa. E esse troço de você analisar a sua atração, eu nunca tinha parado pra, tipo, pensar, mas eu me pra frente. E quando eu comecei a gostar dele, eu juro que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Sabe quando você bate o olho e foi isso, entendeu? Nunca, eu acho que nunca foi uma questão de eu olhar pra ele, eu vou ficar com você. Eu olhei pra ele e eu falei, você é uma pessoa extremamente interessante e isso te deixa bonito. Bom, que foi uma coisa que me fez parar para pensar, sabe? De você gostar de uma pessoa pelo que ela é, ou você gostar de uma pessoa pelo o que ela aparenta. Porque aqui a gente é muito comum da gente ficar com as pessoas, ficar por ficar, ficar porque achou bonito, ficar por conta disso. Mas qual que é essa atração que você sente pela pessoa? Entendeu? Entendi. A gente é uma sociedade de aparências. O quê? A gente é uma sociedade de aparências. Ah, sim. Não.
somos e sofremos por isso, assim. Tipo, todo mundo, creio eu, que sofre. Quem é obrigado a sustentar esse lugar, tipo, de o top dos padrões, e quem simplesmente não se encaixa por uma pequena característica. E se a gente for pensar, é uma coisa tão burra, eu acho que não tem outra. É uma coisa tão burra isso de ser uma coisa forte, do padrão ser uma coisa forte, porque traz sofrimento, assim, geral mesmo. Não tem exatamente uma justificativa para que isso aconteça. Mas pensando sobre como a gente consegue quebrar isso, eu acho que, como o Arthur falou, essa coisa da gente tentar se analisar é interessante, é um início, né, para a gente começar a quebrar ou parar de reproduzir essas lógicas que a gente já encontra pronta quando nasce. E eu acho que um segundo passo também é tentar alcançar o máximo de pessoas que a gente consegue com isso, né? As pessoas que estão ao nosso entorno mesmo, agora que a gente está em casa, as pessoas da nossa casa, e depois os amigos ou alguém mais próximo, para que seja um movimento assim que aconteça como se fosse uma máquina cheia de pequenas engrenagens, né? Aos pouquinhos as coisas vão se movimentando de alguma forma, né? Cada pessoa é como se fosse um agente de transformação. Vocês acham que é possível quebrar os padrões? Cara, eu acho que é extremamente complicado, só que eu acho que é possível. Só que, tipo assim, tem esse troço de quando você começa a ir contra a manada, você é estranho, sabe? Sim. De não ir de acordo. Mas é uma questão, se nos faz sofrer tanto, sabe? Por que a gente não quebraria isso? Até mesmo as pessoas que estão dentro do padrão, gente, não tem. Não, é uma questão de ideal. É um corpo ideal, é uma pessoa ideal. E uma pessoa ideal não existe. E quanto mais você tenta se encaixar dentro desse padrão, mais você sofre, porque você não é aquilo. Então, quebrar os padrões não é uma questão de se é possível ou não, é uma questão que é necessário. Porque não é saudável para todo mundo buscando isso, essa pessoa inexistente, tentar ser essa pessoa inexistente e sofrer por causa disso. Eu acho que a nossa sociedade em si, a gente vive um paradoxo muito louco. Eu acho, tá? Não tem baseamento científico, por isso que eu tô falando, não. Mas mas é porque a gente é uma sociedade que endeusa, principalmente agora, nessas épocas agora, a gente endeusa as individualidades, mas ai, perdi o que eu ia falar. A gente endeusa essa ideia do ser individual e diferente, só que a gente rechaça qualquer forma de ser um indivíduo diferente. A gente reproduz uma ideia de sociedade única e padrão, mas a gente fantasia essa coisa do ser diferente. E aí a gente vai entrar em várias coisas, em todas as ondas good vibes, só amor, e vou fazer, sabe, um mochilão pela coisa, porque eu quero buscar o meu ser. A gente acha isso muito bonito, só que se a gente for analisar, a gente rechaça qualquer individualidade cultural, estética, de padrão. Então, eu acho que a gente consegue quebrar os padrões se a gente estiver disposto a ser quem nós somos, se a gente estiver disposto a ser uma sociedade que respeita e coisa as individualidades. Se a gente tiver com esse pensamento de ser um indivíduo único que eu falo, tipo assim, respeitar a minha individualidade, se a gente pensar que isso é bom, a gente quebra os padrões, porque como a Rafa falou, o padrão, ele é quebrado. A gente pensa, nossa, existe, né, essa pessoa, só que na verdade não existe pessoa nenhuma ocupando esse padrão. Ele é como se fosse uma casca, ninguém encaixa ali. Até as pessoas que estão no padrão, elas não encaixam ali, porque dá para ver, em algum momento, ela sofre, porque em algo ela não tá encaixando, porque ali não encaixa ninguém, entende? Então, tipo assim,
ele já é inexistente, ele não existe. O padrão, tipo assim, o padrão ele é oco. Não tem ninguém ali, ninguém. A mesma pessoa mais padrão, ela não está encaixada ali. Então, se a gente começar, ao invés de pensar, tipo, vamos quebrar isso, mas nem é tão isso. É tipo assim, vamos começar a entender que as individualidades são o que importa, ou essa casca de padrão cai na hora, eu imagino. É verdade. E é um diálogo que está acontecendo agora, vindo de algumas partes, assim. Acho que principalmente... Isso eu falo pela questão da psicologia, né? Há uma discussão dentro da psicologia educacional de um respeito às diversidades. Isso na conversa sobre inclusão. E se a inclusão for, na verdade, o respeito à diversidade? Porque você pode fazer isso, mas você pode fazer isso de diversas formas, de várias formas, e não significa que é ruim ou bom, sabe? A gente tem que estar preparado para essas diversidades e promover essas diversidades como uma forma de existência, como, né, o respeito à existência das diversidades e tudo. Só que eu acho que rola uma falsidade muito grande na maioria das comunidades. Isso que você falou sobre não existir alguém que se encaixe nesse padrão, mas a gente prega isso, ou até mesmo valorizar o diferentão, assim, nossa, e essa pessoa ela é super diferente, nossa, ela é massa e tal. Só que na realidade não é assim que ela é tratada, né? E também ela é vista de uma maneira assim só em determinados ambientes. Sabe? Você vai no festival, nesses festivais de música, assim, você vai encontrar uma pessoa vestida de um jeito que você fala, nossa, quanta identidade, né? Pessoa super diferente. E você vê essa pessoa vestida na rua, você tá falando o quê? Oi? É porque o capitalismo vende o padrão e vende o diferentão também, entendeu? Tipo isso. Por que você não vende ali? Então, a personalidade... Exatamente. Quando o diferentão vira padrão, que é o que acaba acontecendo sempre, que é o que principalmente no capitalismo. A gente tem super ideia do movimento hippie aí, na verdade todos os movimentos contra eu esqueci o nome. É contra não sei o quê. Desculpa, gente. Desculpa. Eu esqueci. Mas o hippie é um movimento contra o... sei lá. O movimento hippie foi isso. Ele pregou super a questão do vamos quebrar essa pressão do capitalismo, não vamos comprar tantas roupas, vamos utilizar as roupas, trazer as roupas, e aí o capitalismo olhou e falou, vamos produzir então roupas hippies, vamos comprar roupas hippies. É a produção das roupas com estampa Che Guevara e tal, e as pessoas estão comprando, sabe? Eu vi uma coisa que eu achei tipo, muito sensacional, eu estou estudando um pouquinho sobre cor, teoria das cores e essas coisas, e aí, falando sobre o azul, e uma coisa, e quando lançou o jeans azul, porque era o pigmento ali que tinha com maior facilidade, então acabaram lançando o jeans azul e tal, e aí o tempo foi passando, e era o quê? As pessoas que tinham o jeans mais surrado, eles significavam que essas pessoas tinham um cargo maior na empresa, porque geralmente em algumas fábricas a roupa era um macacão jeans. Então, tipo assim, as pessoas tinham o jeans mais lavado, era porque eles tinham um cargo maior na empresa, tipo assim, tinham mais experiência, e isso era muito respeitado. Passou um tempo, e a gente conhece isso, que hoje em dia a gente compra jeans que são lavados, surrados, rasgados. Sim. E são muito mais caros que jeans, que várias vezes são muito mais caros que jeans novos. É a máquina, né? A máquina capitalista, ela faz isso, ela pega as coisas. É que eu achei um troço muito interessante que você falou, de, tipo assim, ver uma pessoa numa festa vestida de um jeito e achar essa pessoa, tipo, uau. Eu acho que tava pensando que, tipo, os padrões, eles vêm dessa questão de você encarar a pessoa só como uma face. Porque, na minha opinião, cada ser humano tem diversas faces. Em diversos lugares do seu ambiente de convívio, você é uma pessoa diferente. Você tem um lado super positivo que você mostra para as pessoas que você ama, e você tem um lado terrível que você não mostra para ninguém. Você tem coisas que você quer esconder, coisas que você quer mostrar. Você é uma mistura de coisas, você é só uma coisa.
Então, um padrão requer que a pessoa seja a mesma coisa o tempo inteiro. Só uma face o tempo inteiro. E é isso que dá errado, sabe? Porque, por exemplo, e a gente encaixa muito isso com roupa, com aparência, de tipo, eu tenho que ser desse jeito para eu ser verdadeira comigo mesmo. Uhum. Não, sabe? Veio dessa cultura também de cancelamento, sabe? Que a pessoa tem que ser perfeita. Que se a pessoa não for perfeita na internet, se ela fizer um deslize, a aparência das redes sociais da pessoa já fodeu, entendeu? Já morreu, isso, aquilo, aquilo outro. Porque as pessoas não aguentam, sabe? Ter um erro e encarar o seu próprio erro, sabe? Uhum. O erro é banido dessa sociedade. Sim, a gente não pode errar, né? Não é uma coisa que é permitida você errar. E também a gente é taxado para sofrer, né? Como se o sofrimento fosse uma coisa que nos tornasse mais dignos. Eu acho que isso atinge a gente muito, assim, ainda hoje. Essa lógica cristã, né? De que a gente sofre para se expurgar dos pecados e assim a gente se torna puro através de sofrimento, né? Mas a gente fala muito e basicamente tudo que a gente fala é quase que uma coisa só, né? Que tem a ver com olhar para a diversidade, saber olhar para a diversidade, respeitar a diversidade, né? Não ignorar que uma pessoa são muitas, né? Porque ela é formada de muitas pessoas, outras pessoas, e ela tem assim 1 milhão de possibilidades, assim, é uma pessoa potente em si. E o que eu falei da dominação, a gente reduz a pessoa também, sabe? A gente reduz uma pessoa negra a ser obrigada a falar só sobre racismo, que é o que tem acontecido muito hoje. A gente reduz uma pessoa com deficiência à deficiência dela. Ela é a deficiência, ela passa a ser a deficiência dela. Né? Ela não tem nem nome mais. A gente chama o autista, a gente chama o cego, a gente não chama nem a pessoa pelo nome, né? É uma coisa que a gente reduz, né? A gente como sociedade, né? Não estou falando que nós pessoalmente fazemos isso. Não, eu faço. Eu faço. Acabei de perceber. Ai, meu Deus, que coisa incrível, Ariane. Não, não incrível de bom, entendeu? Uhum. Sua frase. Continua o pensamento. Nós somos, tipo, reducionistas, né? É um movimento filosófico que muito presente em tudo. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Eu vejo os vídeos dos povos originários falando sobre a comunidade e o sofrimento deles, dos negros falando sobre as violências que atingem os corpos deles, das pessoas com deficiência falando sobre até a questão do capacitismo, né, que vai fazer essa pessoa vai se tornar uma heroína porque ela vive na cadeira de rodas e a gente acaba que está reduzindo ela a isso, assim. A gente olha para as pessoas com esse olhar de redução já, isso é muito triste, eu acho. Sabe? Coitadismo. A gente não enxerga a pessoa, né? Enxerga uma coisa só. E isso na rua é tão presente, a gente andando na rua quando podíamos. Várias pessoas passando, sabe? Quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, bonita, nossa, uma negra, nossa, um deficiente. Isso é tão reducionista, a gente é muito preparado para pensar assim. A gente não... Sem enxergar de fato o que está acontecendo, ou uma situação no geral. Por isso também a gente não interfere nas situações, né? Aqueles vídeos de homens agredindo mulheres e ninguém toma nenhum tipo de iniciativa. Achei que era marido dela, e se é marido dela, ele tem permissão para tornar o corpo dela um objeto e ser violento, né? Umas coisas muito sem sentido, e a gente não aprendeu
abrir os olhos ainda, eu acho, sabe? É uma necessidade muito urgente agora para nós. E é uma questão extremamente interessante do que você falou, por exemplo, dos deficientes, de às vezes a gente não conseguir enxergar eles como membros da sociedade. Porque a gente não tenta, tipo assim, incluir eles na sociedade, sabe? Eles sempre viram aqueles coitadinhos que alguém tem que cuidar, alguém tem que fazer isso. E não, a gente não pensa em, tipo assim, putz, se criarem um espaço acessível, eles não precisam ser coitadinhos, eles dão conta de cuidar deles mesmo, e eles só precisam de um governo ou de alguma. De alguém que faça aquilo, sabe? Tome essa iniciativa para incluir eles e parar de deixar eles de lado. E é uma questão muito surreal, porque eu lembro de um cara, tem um cara aqui na rua, que ele só fica dentro de casa e que a família tem que sempre cuidar dele, isso, aquilo, outro. E um dia minha mãe virou e falou assim: já parou para pensar se tudo que ele queria fosse trabalhar, parece que ele queria trabalhar e tal, que ele fosse trabalhar, mas ele não pode por causa disso, porque ninguém dá uma oportunidade para ele. E aí, sabe, que foi parar para pensar que a gente não consegue enxergar essas pessoas como indivíduos da sociedade, como a gente. A gente coloca ele de lado e fala, coitado, nunca vai conseguir sair dali, coitado, nananana. E a gente tampa para ver tudo que a pessoa consegue, tudo que a pessoa, todas as barreiras que essa pessoa passou. Porque a gente não quer ver, na realidade. Pra quê? A gente quer as pessoas perfeitas, agir de uma maneira perfeita, e aí às vezes não encaixa nisso, a gente tipo realmente ignora, né? Finge que não existe, que a pessoa não existe, ou essa possibilidade não existe. Tem essa questão de trabalhar as potências e as habilidades das pessoas de acordo com o que elas são e o tanto que isso é rico. Se a gente fosse educado assim, em conjunto, sabe? Cada um expressando a sua potência, né? Eu estou estudando sobre isso para falar do trabalho, né? Sobre a zona de desenvolvimento proximal. Que ela fala o seguinte, na escola, por exemplo, vai ter um professor, vai ter os alunos que, por alguma razão, eles captam mais rápido o que o professor fala, ou as matérias, eles têm mais facilidade em determinada matéria, e aqueles que não têm tanto. E o tanto que essas pessoas que, por exemplo, conseguiram captar, elas conseguem ajudar mais quem não conseguiu, do que o próprio professor, talvez, sabe? E deixar que isso aconteça de uma forma natural. O tanto que a gente consegue aprender se a gente estiver num ambiente que permite isso. Tipo, aprender entre a gente. Sabe isso? Tipo isso que a gente está fazendo agora, sabe? Você fala uma coisa que eu não tinha pensado, aí eu consigo aprender através disso. E ao contrário também. Se a gente fosse educado assim, a nossa educação seria muito mais rica, eu acho. E esmagando, né, o que a gente tem como padrão também agora. A necessidade de ter um padrão, né? Ele se encaixar ali ou não. Eu acho que a gente, como humanos, a gente precisa de um padrão, porque a gente é igual esse negócio de, às vezes, tipo assim, ter esse troço de apontar para alguém e falar a culpa é dessa pessoa, isso, aquilo, aquilo outro. A gente precisa ter um padrão para a gente apontar e falar alguma coisa, sabe? Que é essa segurança, porque se não tiver um padrão, a gente tem que aprender as pessoas, sabe, diariamente. A gente tem que estar disposto a, sabe, a conhecer as pessoas, a não julgar por uma questão física, a não julgar por nada. E isso requer um puta esforço, entendeu? De quebra mental, entendeu? Quer julgar por preconceitos e as pessoas como se elas fossem outras pessoas e pronto. E às vezes dói, sabe? Sabe, tentar enxergar além disso, porque é uma coisa tão longe e tem gente que não consegue, né? Ver algo. Ai, lembrei do vídeo do Medo Dória. De quem? É o vídeo da mulher do Dória que ela fez hoje com uma amiga.
Acabou de vir na cabeça. Sabe que a pessoa não consegue enxergar? Entendeu? O próximo. É surreal, é surreal. E a gente reproduz isso diariamente. A grande questão, acho que agora isso está ruindo, porque a gente não dá conta de reproduzir isso mais. Eu sei que tem gente que tenta retornar para um conservadorismo e sei lá o quê, para uma retornar, né? Tipo, segurar a evolução, como se fosse isso, né? Mas a sociedade não aguenta mais esse tipo de cristalização, de reprodução. Nós não aguentamos mais e que isso tá para ruir. Muito em breve, se Deus permitir, vai ser em breve. Mas você falou desse vídeo, eu lembrei que eu assisti o documentário da vida da Marcha. Vocês chegaram a assistir ou ficar sabendo que é uma transexual negra lá americana, né, que a morte dela ainda não tem solução, e ela foi muito importante, né, para o início do movimento LGBT mundial e lá nos Estados Unidos. E assim, é um documentário bem sensível, porque conta a história de vida e da morte dela, mas uma parte me chamou muita atenção, né, que elas estavam na linha de frente, essas mulheres trans, elas estavam na linha de frente durante o Stonewall, acho que foi 1943, não sei se me engano. A revolta? Foi, acho que 69. 69? Eu acho. Confundi. Elas estavam na linha de frente e lutando, literalmente, dando sangue, assim, com um tijolo, com um coquetel, com sei lá o quê. E aí passa essa luta, né? Tipo, tem vídeos no documentário, elas realmente ali na linha de frente, uma personagem que me chamou muita atenção, que chama Jéssica, tava lá também, junto à marcha, gritando e tal, sei lá o quê, sobre o poder gay. E aí na parada gay de alguns anos depois, devia ter nem 10 anos depois, passa o vídeo da parada e a parada entupida de padrão. Vamos falar aí do padrão gay, esse homem branco, né? E ela tentava subir no palco, tentou por horas, não estavam permitindo ela de subir no palco. Olha para você ver, e ela deu a cara e o corpo lá no início para conquistar alguns direitos, e a parada não seria possível sem essas pessoas. E aí, quando ela sobe lá para falar, eles começam a vaiar. E, tipo assim, vaiando muito, até que um dos apresentadores pegou o microfone e falou que, né, precisava de respeito, sei lá o quê, precisou dessa interferência de uma outra pessoa padrão para que ela conseguisse falar. E ela falou exatamente sobre isso, assim, de uma maneira muito sofrida, da dor dela de ter dado a cara e feito essa possibilidade, eles simplesmente não olharem para as questões trans também. Isso acontece até hoje. Mas eu fiquei num choque tão grande. Não é exatamente uma coisa que eu não sei que acontece, porque eu sei que acontece, sim, sabe? No movimento atual, até mesmo aqui no Brasil, em Divinópolis, a gente não olha para essas pessoas, para essas questões delas. Mas, gente, é um absurdo. Você vê isso, é um absurdo tão grande. Você cai a ficha, gente, que isso, sabe? As pessoas que deram a cara para que isso que está acontecendo agora fosse possível, elas não são olhadas. Quantas pessoas trans nós conhecemos? Mulheres negras ou homens negros? Quantas dessas pessoas estão lá na escola, na universidade, no lugar onde a gente frequenta, no bar, sabe? Elas são pessoas que foram feitas para ser vistas na noite, sabe? Quantas a gente vê circulando durante o dia, sei lá, no supermercado? Elas deixam de existir, a gente ignora. Tipo, o povo tá na frente mesmo.
Fiquei chocada. Elas são totalmente invisibilizadas. Mas, tipo assim, quando a gente. É muito engraçado, né? Porque a gente tem mania de usar termos que nos excluem. Elas. Não é simplesmente elas são Oh, gente, eu tô uma delícia hoje. Invisibilizadas. A gente as invisibiliza. E eu digo isso numa posição de super padrão dentro da comunidade LGBTQIA+. E isso é uma coisa que estava me incomodando, tipo assim, muito. Eu conversei com vários de vocês, assim, sobre. Eu até cheguei a escrever um pouquinho sobre isso. O padrão gay, cis, branco, jovem, ele, e além de várias outras características, ele é muito repressor dentro da comunidade inteira. Quando a gente, porque para a gente se manter, a gente tem que ter algo nos sustentando. E o que faz a gente ser sustentado é a pressão que a gente faz para baixo. Então, tipo assim, e isso é uma ideia muito ilógica, porque a gente não estaria onde a gente está, infelizmente, sendo a cara de uma bandeira que não pertence só a nós, mas infelizmente hoje a cara da bandeira LGBT, do movimento LGBTQIA+, é uma cara padrão gay, cis, branca. Isso não é só uma coisa longe, a gente vendo vídeos de qualquer parada, você vai ver, são essas pessoas que estão ali. Isso é uma coisa assim, muito triste, porque além da gente estar reproduzindo muito preconceito e muita repressão dentro da comunidade, a gente é padrão, porque além da gente responder ao padrão estético da sociedade, a gente está respondendo ao padrão estético desenvolvido pro padrão estético da comunidade LGBT, que não é muito diferente do padrão estético normal, não. A gente se beneficia disso, porque antes de. Vou falar do meu caso, tá? Antes de ser gay, eu sou homem numa sociedade machista. Então, olha o tanto que eu já sou beneficiado por isso. E aí eu reproduzo isso dentro de uma comunidade que esquece a sua história, que esquece a sua cultura, porque. E outra coisa muito importante nesse ponto de esquecer a sua cultura e tal, e sua história, que eu até comentei lá, porque eu acho que, tipo assim, a gente tem uma característica muito bonita do movimento, que é a comemoração com festa. E isso é muito massa, sabe? Isso é necessário. Só que por que a gente comemora com festa, sabe? Qual que é o motivo dessa festa? Na parada desse ano, que foi uma parada que aconteceu, a parada online, teve alguns problemas, muita discussão sobre em cima, né, dessa questão, e principalmente da questão de quem foi chamado para participar dessa parada. Muita gente nova foi chamada para participar, as drags agora e tal, e eu não estou desmerecendo de forma alguma, porque são muito importantes, mas Silvete Montilla fez um vídeo muito bem tocado, assim, falando que ela não foi chamada. Ela foi apresentadora da Parada de São Paulo durante 10 anos. Ela não foi chamada. Esse mês, a gente perdeu uma a artista LGBTQIA+. Tipo assim, eu não tenho medo de falar. Uma das mais importantes do movimento mundial, que foi a Miss Bia. Ela morreu com 81 anos e mais de 60 anos de carreira se montando. Ela era a única permitida ela se montava na época da ditadura e era uma das únicas permitidas a sair na rua com a peruca na mão. Ela morreu se montando até hoje, a gente perdeu esse mês e muita gente não sabe. E o pior não é muita gente fora da comunidade não sabe, muita gente dentro da comunidade não sabe. Muito dos padrões héteros, padrões heteronormativos, cis e tal, não sabem. Eu fui conhecer há um ano atrás, porque eu pesquisei, essas pessoas não estão na mídia. O que está na mídia é o padrão. E qual padrão? E eu não estou falando só, tipo assim, das gays. Se a gente for parar de pensar em drag agora, o que vem na nossa cabeça? Ou vai vir, se a gente pensar no Brasil, a Pablo, a Glória, mas provavelmente vem RuPaul's. Gente, Silvete, a Miss Bia veio muito antes. A nossa história, eu não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, mas a nossa história é muito rica e a gente não conhece. Então, o que me incomoda muito é isso. A gente vai comemorar, tá, mas a gente sabe. A gente não sabe. Uma drag, me fugiu o nome agora, do começo, ela só
a parada aqui de São Paulo, eu não lembro qual foi uma das primeiras. Ela fingiu desmaio no meio da avenida. Os caminhões queriam passar, ela fingiu desmaio para permitir que ninguém passasse, que a polícia não passasse, para que a parada pudesse continuar. A gente não sabe dessas coisas, sabe? E aí a gente pega todos os holofotes e deixa o resto sem nenhum. A gente tá com só o brilho do rolê e a galera tá só no corre. Então, tipo assim, é muito pesado, sabe? É muito pesado. E o que a Ariane falou é muito foda. Beleza, tipo, eu fui conhecer e ter contato com pessoas trans, travestis, transgênero, mas aqui em Natal. E, tipo assim, eu conheço pouquíssimas, e dentro do meu núcleo, né, do meu grupo de amizade íntimo, não tem nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não existem? Não, porque elas são invisibilizadas, e algo em mim também está fazendo essa invisibilização, sabe? Porque, tipo assim, foi algo que eu parar para pensar comigo. Por que eu não tenho essas pessoas perto de mim? Será que eu tenho alguma coisa contra esse contato com elas? Não, eu não tenho. O meu grupo, né, meu grupo de amigos, alguém tem alguma coisa contra? Não. Se não tem, algo que a gente, de alguma forma que a gente se expressa, representa uma ameaça para essas pessoas. Então, sim, a gente é responsável. A gente é responsável por essa invisibilização, mesmo que a gente fala, mesmo que a gente não tenha nada contra, ou tipo assim, não faça nada diretamente, a gente está se beneficiando de um padrão. Então, e esse padrão ele só existe se alguém estiver sofrendo. É a medida. Então, sim, a gente é responsável por isso, sim. Totalmente responsável. Exatamente. Não, é porque, tipo assim, e é muito doido, porque depois quando precisa de mais direito, o padrão vai embora, e aí quem tem que buscar são os transexuais, transgêneros, travesti. Gente, travesti é que mais dá a cara, a tapa no Brasil. E hoje eu tava até debatendo com a minha mãe, porque a gente é espírita, e tem um grande tabu dentro do espiritismo e tal, que é essa questão de trans. E aí a gente tava conversando, e aí é uma coisa que não me entra na cabeça. Que é porque se a gente está procurando o amor próprio dentro do espiritismo, ama ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar. Ok, você está procurando o amor próprio. Se uma pessoa nasceu num corpo, mas ela não ama aquele corpo e está buscando o amor próprio, sabe? Tipo assim, se ama, tipo assim, quando se encontra de outra maneira, quem que sou eu para falar não, sabe? E por que me dói tanto se a pessoa tem um nome que ela não gosta que eu fale? É só eu não falar, entendeu? Por que me dói tanto chamar pelo pronome correto? Sabe? Qual que é a lógica? Porque, tipo assim, você cuida da sua vida e a outra pessoa cuida dela. Se ela ou ele, a pessoa estiver tentando se amar, deixa a pessoa tentando o amor próprio. Vai procurar o seu amor próprio. Qual que é o problema? Porque se você tiver com algum problema muito grande, é talvez porque você se identifica com aquela pessoa, sabe? E você também gostaria de estar procurando essa jornada de amor próprio. Então, eu, particularmente, não acho que não tem nenhum problema, sabe? E é uma questão que. Essa frase que você falou, gente, eu achei incrível. Que a gente reduz as pessoas a uma porção do que elas são. Porque, por exemplo, travesti, trans, no Brasil, você fala isso, já tá ligado à prostituição. Na hora que você fala, você pensa em prostituição na hora, porque você limita as pessoas somente aquilo porque vira a única carreira. E é uma questão que, na realidade, são pessoas, sabe? Por exemplo, tem uma youtuber de maquiagem chamada Nick Tutorials. E, tipo assim, eu assisti os vídeos dela, eu tava conversando, porque... Hã? Ninguém falou nada, não. Ah, tá. Aí ela faz, tipo assim, um tanto de vídeo, e eu vejo de vez em quando, tá, beleza. E aí um dia ela falou um vídeo assim, I'm coming out, eu tô saindo. Tipo, eu tô saindo do armário. E aí eu pensei, beleza, ela vai sair como bissexual, alguma coisa tipo assim, porque ela tem um namorado, às vezes não tá se casando. E aí ela saiu, ela falou, eu sou transexual. E, gente, naquele dia, dentro da comunidade de maquiagem, todo mundo foi à loucura, sabe? Tipo assim,
Ela é trans? Nanana. Porque ela tem, tipo assim, vamos falar assim, as características cis, sabe? Sei. Porque ela começou a transição bem nova e tal, tudo mais. Só que ela é muito alta, gente, ela é alta pra cacete, eu acho que ela tem 1,90, quase. Mas beleza. E aí todo mundo ficou, tipo assim, chocado. Mas qual que é a diferença, sabe? Agora que agora ela é uma mulher trans. Qual que é a diferença de quando ela era uma mulher cis? Entendeu? E aí mudou essa visão sobre ela, na vista de muitas pessoas. Que antes ela fazia, tipo, o conteúdo focado em maquiagem, isso, aquilo, outro, e agora as pessoas estavam, tipo assim, sabe, vendo ela por uma lente diferente. Mas na realidade era só uma mulher fazendo vídeo de maquiagem, não mudou nada. Entendeu? E é isso que as pessoas mudam. Que aí vira, tipo assim, não, isso não é por exemplo, isso não é um vídeo de maquiagem, é um vídeo de uma mulher trans e é um homem. Exatamente. Não. É Sabe? engraçado, Qual né? que é a sua dificuldade Ser, Por que você quer colocar a pessoa nesse rótulo? ser LGBTQIA+, muitas vezes vira profissão, né? O que eu falo, tipo assim... Não, o que eu tô falando, tipo assim... uma banda formada por pessoas LGBTs vira uma banda LGBT. Uma maquiadora, uma mulher trans maquiadora, ela é uma maquiadora trans, sabe? Esse rótulo ele vem primeiro, como se fosse, sei lá, realmente uma profissão sua. Como se fosse diferente você ser uma maquiadora, você ser uma maquiadora trans. Como se o que você fizesse fosse diferente por isso. Como se você é um cantor, beleza. Um cantor hétero, beleza. O hétero não vai ser colocado porque pro padrão não existe discussão. Né? Não existe discussão de classe, não existe discussão de padrão, porque não existe. Mas, tipo assim, se você é um cantor hétero, beleza. Se você é um cantor homossexual, você é um cantor gay. Mas você tá cantando igual todo mundo, sabe? Foda. Parece que há uma necessidade de um posicionamento da identidade dessa pessoa em algum lugar, assim. E se for dentro do padrão, beleza, não precisa nem ser falado, não precisa ser discutido. Ótimo. Agora, se for uma curvinha ali para fora do padrão, nossa! Aí você tem que ser até obrigado a falar por esse lugar, né? Tipo assim, como se cada pessoa negra fosse especialista em racismo. Eu vi uma frase, acho que foi do Silvio Almeida. Ele falou, tipo, não, especialistas sobre racismo são vocês brancos que inventaram. Nós negros não somos especialistas sobre racismo. E eu, tipo, é verdade. Aí o gay é especialista em coisa gay, vai ter que falar por toda a comunidade porque ele saiu do armário. E o trans também, e tal, sei lá o que também. Eu sei que é importante que as pessoas se posicionem, acredito, né, nessa importância, sim. Acredito que é importante a gente discursar, falar sobre, porque o falar é uma maneira de existir, né, no mundo. Porque se eu não falo, eu tô só dentro de mim, do meu corpo, né? Eu não tô transmitindo nenhuma interferência na sociedade, né, no mundo. Então é importante falar, mas essa obrigatoriedade que eu acho foda, sabe? Tipo, você é obrigado a falar. Eu acho que o silêncio, às vezes, é uma maneira de intervenção também, sabe? Você deixar uma cadeira vazia é uma coisa interessante para que outras pessoas olhem para isso e pensem também sobre o que é isso. Ocupar esse espaço. É. Mas uma coisa que eu acho que, tipo assim, dessa questão de obrigatoriedade, eu acho que as pessoas têm que falar quem elas são, o que elas querem, uma coisa íntima delas, se elas quiserem, quando elas quiserem. Não é uma questão, sabe, que deveria ser obrigatório, de tipo, ei, como é que você tá? Qual é a sua sexualidade? Qual é o seu gênero? Nananana. Sabe? Porque você pressiona a pessoa. Por exemplo, a Nick, ela foi obrigada a sair, entendeu, do armário, porque estavam fazendo blackmail. Estavam, tipo assim, eu esqueci a palavra em português. Estavam subornando ela, isso. Estavam subornando ela, falando que iam liberar e tal, aquilo, que se ela não postasse um vídeo e tal, que pra ela poder sair. E ela foi obrigada, entendeu?
E isso é simplesmente horrível, de você ser obrigado a fazer uma coisa que você não está preparado. E, por exemplo, a pessoa que mala e aí ela ficava, tipo, com o pé atrás. Porque por que você tem que ser obrigada a falar sobre algo só por causa da cor da sua pele? Porra, você vive isso? Sim, mas só se você quiser falar que você vai falar. E aí, esse espaço que você deixou para as outras pessoas falar, as pessoas não estavam preparadas para falar. E eles não quiseram tomar a frente para falar alguma coisa. E isso é uma coisa que faz a gente pensar. Por que a gente, sabe? Tipo, o problema da pobreza, os pobres vão falar. O problema do racismo, os negros vão falar. E agora, quem causou tudo isso? Pode ficar em silêncio. Você tem esse privilégio. A Rafa falou um negócio assim um ponto muito massa assim. Esses dias eu tava vendo uma entrevista não era uma entrevista, é uma conversa é um programa do Sesc TV, que chama Filosofia Pop. Maravilhoso. E aí o encontro era com a Linda Quebrada, sabe? E ela falou uma coisa muito massa, assim, a gente discute muito essa questão de representatividade, e a gente tem que discutir real isso, porque a gente tem uma representatividade muito debilitada e muito mal representada hoje em dia. E isso está melhorando, eu acho, mas ela problematizou a representatividade de uma forma que eu achei muito interessante, assim. Hoje em dia, em vários eventos, ela comentou, né, que ela é chamada para vários eventos, e hoje em dia a representatividade também virou um produto a ponto de você, né, talvez o contratante, vou falar o contratante, mas vocês conseguem colocar em várias situações aí. Você vai fazer alguma coisa, então você chama alguém que é negro, alguém preto, alguém trans. Beleza, você chamou essa pessoa, a pessoa tá no seu evento, beleza, não é mais não é mais a minha responsabilidade, sabe? Só por a pessoa estar ali, eu já não tô reproduzindo mais preconceito, ela já tá sendo a representatividade daquilo ali, tá tudo lindo. E não é, primeiro que as pessoas não têm obrigação de falar, né? E elas não têm. E você simplesmente colocar algo ali, você tá pegando essa pessoa e transformando ela em um objeto, uma bandeira, que é como se por si só aquilo lá já estava tirando toda a sua responsabilidade de trabalhar e desconstruir as coisas. Então, tipo assim, a representatividade ela é importante, só que a gente também está transformando isso em produto e tirando a nossa responsabilidade, sabe? Porque, igual vocês falaram, beleza, a gente tem que trazer as pessoas pretas para os lugares que a gente tirou elas, a gente tem. Só que a gente deve discutir racismo, a gente deve fazer essas coisas, porque a responsabilidade é muito mais nossa que fez o rolê do que das pessoas que sofreram a coisa, sabe? Sim, acho que a gente pega uma parte e sempre reproduz a mesma lógica de dominação sobre essa coisa, assim, é algo que precisa urgente de acabar, de parar de acontecer, sabe? Da gente reproduzir a mesma lógica nos vários quesitos, nas várias fases que a gente tem na nossa vida, que é até essa lógica de produto, né? De venda, uma lógica bem capitalista, uma loja até, mas quase uma loja mesmo. É muito importante durante os dias a gente conseguir e tentar pensar sobre esses padrões que a gente reproduz e formas de combater isso por perto, no discurso, né, na nossa fala, nossa forma de falar. O que a Rafa falou sobre pensar no que nos atrai sobre uma pessoa, sabe? É uma coisa interessante também, porque até para essa coisa de atração, se a gente for olhar essa coisa que reduz, né? Muitas pessoas elas nem entram nessa lógica, sabe? Tipo, eu vi um vídeo de um. Ele tá no Instagram, ele não é exatamente influencer ainda, mas eu acho que ele tem essa ideia de fazer vídeos. E ele é uma pessoa com deficiência. Ele fala sobre isso, assim, sabe? Deficiente é uma pessoa que as outras pessoas podem se sentir atraídas por, sabe? Não chegar nele através de outra pessoa, ou só pela curiosidade, né? E pensar
na vida de outras pessoas, dentro dos ambientes onde a gente circula, eu acho que é interessante, sabe? Por que que as pessoas trans não estão ocupando as universidades? Sabe? Isso é muito de antes. Na escola, a gente pensa a quantidade de violência que essas pessoas sofrem desde o prézinho e realmente aguentar isso durante todos esses anos que a gente passa na escola para formar a educação é difícil, sabe? Como que a gente consegue ajudar isso de alguma forma? Nós, o que a gente pode fazer com relação a isso? É interessante a gente pensar. E é isso, alguém quer falar alguma coisa, dar uma ideia sobre o que a gente pode fazer? Muitas ideias, a gente fica feliz. Nossa, gente, uma ideia de cada vez. Calma. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que isso que a gente está fazendo é muito importante. E ainda pontua essa ideia, além da gente fazer isso, porque a gente também, fazendo essas coisas, a gente está trabalhando essa desconstrução em conjunto, mas principalmente essa desconstrução interna, e eu acho que é o ponto agora, sabe? Porque eu realmente acho que a gente só consegue desconstruir a estrutura se a gente, como peça da estrutura, estiver sabendo o que a gente reproduz, o que a gente não reproduz. Então, acho que é um movimento assim necessário, que a gente olhe para a gente, igual eu comentei uma vez acho que foi com você, Ariane, que a gente pega essa faquinha que a gente quer acabar com o racismo, acabar com as coisas, e primeiro a gente finca na gente mesmo e tenta acabar com isso dentro da gente. Eu acho muito necessário. É uma verdade. Que eu acredito. Eu devo dizer que é verdade mesmo. Em vários momentos eu me deu vontade de falar coisas, só que eu fiquei quieto, pensei, não, é merda egocêntrico que eu vou falar. E aí eu me senti envergonhado e aí eu aprendi, não, foi bom mesmo eu não ter falado. E eu acho que obrigado por terem sido veículo nessa fincada de faca. Adorei a fincada, galera. Falou. Mas não, agora eu também vou falar. Mas eu acho importante você falar, Vinícius. Porque, presta atenção, se a gente for pegar eu e você, a nossa diferença é que você é homem e eu sou mulher, entendeu? E eu fui uma das que mais falou, entendeu? Eu acho que simplesmente o ato de você falar, mesmo que você ache que é errado, mesmo que você ache que vai sair de uma maneira tosca, por exemplo, eu agora posso achar que eu falei, tipo assim, eu concordo com isso, tal. Aí vai passar, tipo assim, sei lá, umas 3 semanas, eu vou falar, gente, eu falei aquela merda. E, putz, eu tenho que melhorar isso, sabe? Eu acho que você, sabe, colocar isso para fora. E eu acho que um exercício que a gente pode fazer é olhar e ver, sabe? Não olhar e pronto, entendeu? Tipo, eu tenho esse troço que eu gosto de. É um pouco psicológico, de ficar sempre analisando e analisando as pessoas aí em volta, sabe? Não tentar simplesmente olhar as pessoas e, tipo assim, deixar passar. A pessoa passa pela sua vida e não deixa uma marca. Olha para a pessoa, enxerga a pessoa, tenta entender a pessoa, cria uma historinha na sua cabeça, mas não deixa essa historinha ganhar, porque a pessoa é uma pessoa, ela tem que contar a história dela para você. Mas tenta também conhecer a sua história, sabe? Olha e veja você e tenta, sabe? Sempre se analisar e pensar. E não tem problema estar errado, entendeu? Obviamente você vai estar errado, amanhã você não vai concordar, depois de amanhã você vai concordar, e não tem problema. A gente está mudando toda hora. E é isso. Eu acho que é o caminho. Não. Deu pra ouvir sim tudo. Tá, tipo, isso que vocês falaram sobre conscientização, eu tava vendo um vídeo esses dias falando sobre livre-arbítrio, como que é uma questão complicada, porque se você não cria a noção do livre-arbítrio, se você só conhece o termo, é muito provável que você continue cedendo tipo, padrãozinho criado pelo cérebro. A questão de que você, antes de pensar algo, um segundo antes disso, o seu cérebro já gerou uma resposta. Então, tipo, ter essa noção de que não tem, meu trabalho está feito, não, se você se importa com aquilo de verdade, é bom que você mantenha-se curioso. As pessoas mais interessantes são as mais interessadas. E as pessoas que mais fazem diferença também são as que estão sempre interessadas. Então,
para você ter o livre-arbítrio, você precisa criar noção do livre-arbítrio. Então, se você quer ter noção sobre racismo, converse com pessoas asiáticas, pessoas pretas, pessoas indígenas. Converse, pesquise, porque está aí. Não faça das pessoas a enciclopédia, como a Ari já falou. Mas, tipo, eu me sinto muito privilegiado agora de estar ouvindo, estar me sentindo envergonhado por alguns pensamentos, tendo a oportunidade de falar algumas coisas. Mas, sério, tipo, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que esse é o passo principal, de acordo com o que nós podemos. Eu acho que o maior passo que tem que ser feito é reformar a educação. Mas, como nós não podemos fazer isso, como o Lei Magbaui disse, olhamos o que a gente pode fazer, isso daqui é fundamental e parabéns. Eu acho que é a forma mais efetiva quando ambas as partes estão dispostas, e eu vejo que vocês estão dispostos, vocês estão preparados, e eu estou aprendendo bastante. As pessoas mais interessantes são as mais interessadas. Caralho. Mas então, eu anotei. não é vocês que estão fazendo, não, Vinícius. É a gente que está fazendo, garoto. Mas aqui eu vou fazer uma tatuagem dessa frase. Inclusive para relacionamento. Desculpa você tão bruta, Vinícius. Mas é porque a gente quer ouvir você falar, você faz parte desse grupo, a sua opinião, ela é importante, entendeu? A sua opinião, às vezes, vai mudar uma coisa na gente e mudar uma coisa em você. Então, não tem errado, não tem certo. A gente está aqui para escutar e a gente quer escutar. Ok? Que fofo vocês. Nossa, Rafael, que isso? É porque passa um pouquinho no meio do corpo, né? Eu não dou conta de ser fofa, eu preciso, sabe, equilibrar porque eu não dou conta, senão fica muito fofo. Ai! Mas foi bonitinho. Tiago, quer falar alguma coisa? Não. Nossa, Tiago, você fala. Eu sou de poucas palavras mesmo. Esse péssimo. O mesmo discurso do Vinícius, Ctrl-C, Ctrl-V, agora com o Thiago. Thiago, a gente... Não, mas eu já falei, mas aí a questão... O que a gente já está fazendo já é um caminho já, né? E para a gente se posicionar mais, seria mais questão, né, de redes sociais mesmo, né? Que a gente deveria estar... talvez se expondo mais, né, nessa questão e tá passando isso para outras pessoas que não conseguem enxergar isso, né? Ainda mais nesse caso que tá tendo a pandemia, né, que todo mundo tá ficando em casa, então todo mundo tá muito ligado em internet, essas coisas, redes sociais. Então talvez seria uma forma também da gente estar passando alguma informação por esses meios. É verdade. Faz sentido. Eu acho que é isso, então. A gente tem um slogan, alguma coisa para encerrar? Tem que ter, velho. Não? Hã? Tem que ter, não? Tem que ter. Vai pensar. Vamos colocar a mão na cara e a gente fala é super novo, né? Super novo. Então é isso? É isso. Então vou encerrar, gente. Beijo. Que isso? Você vai encerrar a gravação, né? É.